Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos falar da política no Brasil entre 1808 até 1821, ou seja, do período da vinda da família real até a independência do Brasil. Vamos lá? Período joanino. O período joanino começou em 1808 e se estendeu até 1821. Esse é um período importante na história do Brasil. Foi marcado pela transferência da corte portuguesa para a colônia, com a vinda do regente Dom João, sua família e um contingente de quase 15 mil pessoas, entre funcionários e pessoas ligadas à corte. As transformações que aconteceram nesse momento são importantes para entender também o processo de independência do Brasil. Bloqueio continental. O começo do século XIX foi marcado pelo domínio napoleônico na América, na Europa. Napoleão Bonaparte, depois da Revolução Francesa, conquistou muitos territórios e começou a comandar países que passaram a estar submetidos ao domínio do Primeiro Império Francês. É nesse contexto que Napoleão decretou o chamado bloqueio continental no ano de 1806, na tentativa de isolar a Inglaterra do restante do continente. O bloqueio continental proibiu que as nações europeias, sob influência napoleônica, comercializassem com a Inglaterra. Isso porque a França e a Inglaterra eram inimigas e concorrentes no âmbito territorial e industrial. A gente tem aí um mapinha, né, do bloqueio continental, onde Napoleão Bonaparte tenta isolar a Inglaterra do resto da Europa. O problema é que muitos países eram dependentes economicamente da Inglaterra, principalmente Portugal, que tinha muitos tratados e acordos diplomáticos assinados com os ingleses. Nesse período, Portugal era comandado por Dom João, regente do país, uma vez que sua mãe, né, a rainha Dona Maria I, era considerada louca e por isso não governava efetivamente. Por um lado, Dom João passava a ser muito pressionado pelos franceses, uma vez que não havia cumprido o bloqueio continental e continuava a comercializar com a Inglaterra. Por outro, pelos próprios ingleses, de quem Portugal dependia economicamente. Então, a gente vê que Dom João está numa situação muito complicada. Ele dependia da Inglaterra para praticamente tudo, né? E era constantemente ameaçado, né, de invasão pela França napoleônica. A vinda da família real portuguesa para o Brasil. Na iminência da invasão napoleônica em Portugal, sabendo que seus exércitos não seriam suficientes e apoiado pelo governo inglês, Dom João decide transferir a corte portuguesa para a sua maior colônia, o Brasil. Pode-se dizer que essa mudança, a mais imediata, foi estrutural. O Rio de Janeiro não tinha condições de receber essa quantidade de pessoas. Foi preciso que o rei expulsasse antigos moradores de suas casas para abrigar os membros da corte. Uma transformação fundamental foi também a abertura dos portos, assinado logo em 1808. A abertura significou a possibilidade de comércio da colônia com outras nações. Essa foi a medida importante e uma das etapas do processo de emancipação do Brasil. A abertura dos portos rompeu com o chamado Pacto Colonial, que garantia a exclusividade de comércio da metrópole com a colônia. A abertura dos portos para os ingleses, né, e os baixos impostos pagos por eles acabaram por inundar o Brasil de produtos vindos de lá, o que prejudicou o desenvolvimento da indústria brasileira. Mas, efetivamente, com a abertura dos portos em 1808, a gente tem aí o fim do Pacto Colonial, que previa o exclusivo comercial entre a metrópole e a colônia. Então, na prática, né, o grande passo para a independência do Brasil foi aí em 1808. A gente tem aí 1808 como uma data vista como a efetiva, a real, né, independência do Brasil. Em 1808, o Brasil definitivamente deixa de ser uma colônia para virar metrópole.
Lembre-se que a gente está num período em que impera o absolutismo, né? Então, o Estado é o rei. Então, se você tem aí o rei, né, o regente de Portugal no Brasil, então o Estado está transferido para o Brasil. Automaticamente, o Brasil é elevado à categoria de nação. Criações do período joanino. Banco do Brasil, Teatro Nacional, a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, a criação de estradas, né? Dom Pedro revogou a lei que proibia a criação de fábricas no Brasil. Além disso, ele criou a imprensa real e contratou artistas franceses para retratar o Brasil, né? A chamada Missão Francesa. O mais conhecido desses artistas é o Jean-Baptiste Debré, né? Que fez várias obras-primas aí retratando o cotidiano brasileiro. A Revolução Liberal do Porto. Por volta de 1820, a população portuguesa, tomada por uma grave crise econômica, né, e pela insatisfação, né, o não reconhecimento da autoridade inglesa, né, passa a pedir a volta de Dom João VI para Portugal. Esse movimento ficou conhecido como Revolução Liberal do Porto, que exigia também uma constituição que garantisse o fim do absolutismo português e a recolonização do Brasil. Que a essas alturas já havia, né, o surgimento de forças pró-independência em seu território. Dom João VI acabou por ceder à pressão e voltar para Portugal, deixando seu filho, Dom Pedro, como regente do Brasil. E na regência de Dom Pedro que começa a se desenvolver o processo de independência do Brasil. Esse processo de independência do Brasil, entretanto, foi de longe, né, o fator mais marcado pela vinda da família real para o Brasil. No ano de 1815, o Brasil foi declarado Reino Unido ao de Portugal e Algarves, deixando, portanto, de ser uma colônia, mas com a permanência da família real em territórios brasileiros, o caminho para a unificação do Brasil. A independência do Brasil foi o processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, que se deu em 7 de setembro de 1822, por meio da independência. O Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser uma nação independente. Com esse evento, o país organizou-se como uma monarquia que tinha Dom Pedro I como imperador. Então, a gente tem aí, a partir de 1808, um processo sem volta para a independência do Brasil, o que causou um grande descontentamento, né, das cortes portuguesas. Porque se o Brasil agora era o Estado, né, a sede do Império Português, então Portugal viraria o quê? Colônia? Né? Claro, né, que uma nação tão antiga quanto Portugal, né, não ia aceitar isso facilmente. E as pressões para a volta do Dom João foram muito grandes e depois começam a pressionar para o Dom Pedro I voltar, porque não existia qualquer tipo de colaboração portuguesa para que o Brasil se desenvolvesse como uma nação independente, né? Eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, então não era aceitável, né, a permanência aqui do Dom Pedro I. Então, a independência do Brasil acontece na medida que a elite brasileira percebe que o desejo dos portugueses era restabelecer esses laços coloniais. Quando a relação ficou insustentável, o separatismo surgiu como opção política e o príncipe regente acabou sendo convencido a seguir esse caminho. As cortes de Portugal tomaram medidas que foram impopulares aqui no Brasil, tais como a exigência do retorno do príncipe e a instalação de mais tropas no Rio de Janeiro. Além disso, a relação azedava também, porque os portugueses tratavam os representantes brasileiros que iam a Portugal para negociar com muito desdém. O dia do fico. Quando os portugueses exigiram o retorno do príncipe a Portugal, foi organizado um movimento de resistência contra a medida. Dessa forma, foi criado aqui no Brasil o Clube da Resistência. E o Senado brasileiro recebeu uma carta contendo milhares de assinaturas que defendiam, né, a permanência do príncipe. O movimento que exigia a permanência de Dom Pedro motivou-se a desafiar a ordem das cortes, e isso resultou no dia do fico, em 9 de janeiro de 1822. Né? Na ocasião, Dom Pedro anunciou publicamente que permaneceria no Brasil. Apesar de uma forte insatisfação, o separatismo ainda era uma opção consolidada na cabeça dos brasileiros.
Então, a gente tem aí a famosa, né, a célebre frase: se é para o bem do povo e a felicidade, né, geral da nação, diga ao povo que fico. E aí, por fim, a gente começa o processo de independência. A situação agravou-se, né, em agosto, quando as ordens chegaram de Portugal. As cortes atacavam os privilégios brasileiros, acusavam José Bonifácio de traição e ordenavam o retorno imediato de Dom Pedro. Isso fez com que Dona Maria Leopoldina, né, convocasse uma sessão extraordinária presidida por José Bonifácio em 2 de setembro. Nessa sessão ficou decidido que era o momento de declarar a independência do Brasil. Uma declaração de independência foi redigida e enviada, junto às cartas portuguesas, para Dom Pedro, né, que estava em viagem para São Paulo. E acabou sendo alcançado pelo mensageiro no dia 7 de setembro de 1822. E aí a gente tem aí a imagem tradicional, né, da independência do Brasil. A gente sabe que não é muito a realidade, porque Dom Pedro não tinha esse tanto de gente aí, né? Ele estava meio que sozinho, mas é bonito, né, para a indumentária brasileira. Vamos lá exercitar o que a gente aprendeu na aula de hoje. A expansão do Império Napoleônico refletiu diretamente na independência do Brasil, pois, letra A, Portugal apoiou a Inglaterra e foi obrigado a lutar ao seu lado contra Bonaparte, deixando as colônias abandonadas. B, Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, a família real portuguesa foi para o Brasil e assim os brasileiros ganharam mais vantagens comerciais. C, as batalhas napoleônicas mudaram o mapa europeu, fazendo com que Portugal modernizasse seu exército e se fortalecesse. D, os franceses invadiram Portugal e ajudaram os brasileiros a lutar contra Dom João VI. A resposta certa é a letra B, né? Napoleão Bonaparte invadiu Portugal e a família real portuguesa foi para o Brasil e assim os brasileiros ganharam mais vantagens comerciais com a Inglaterra. 2, segunda questão. Um dos fatos que fizeram o processo de independência do Brasil ser diferente das demais nações da América Hispânica foi, letra A vinda da família real portuguesa para o Brasil, letra B, as guerras napoleônicas na Europa, letra C, as ideias iluministas surgidas na França, letra D, a crise no sistema colonial. A resposta correta é a letra A, vinda da família real portuguesa para o Brasil. A América Espanhola não teve, né, a sua transferência da corte para terras coloniais. E também, né, a gente tem mais na frente aí uma outra grande diferença, né, porque o Brasil se torna independente virando uma monarquia, né? A gente costuma dizer que o Brasil é uma ilha monárquica no meio a um grande mar de repúblicas, né? Todas as outras nações foram republicanas. Então, gente, por hoje é só, né? Para ter acesso a essa aula e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque.